Olá! Esse vídeo irá te apresentar o processo de inserção de fontes de dados dentro do iDashboards Enterprise. É possível realizar essa tarefa se você possuir permissões de administrador, acessando essa opção aqui na tela inicial, mas antes disso irei lhe mostrar quando você pode se dar conta de que precisa adicionar uma fonte de dados. É bastante provável que aconteça durante o processo de criação de um gráfico. Então, quando você está criando um novo gráfico, olhando para essa lista de fontes de dados disponíveis, você pode acabar não encontrando a fonte de dados que procura nessa lista. Aqui existem outras opções, mas vamos supor que estamos buscando algo como uma conexão com uma base de dados do Microsoft SQL Server, ou uma base de dados Oracle, ou algo do gênero. Então, se algo não aparece por aqui, você precisará acessar a seção de administrador. Bom, então para as fontes de dados você usará esse botão aqui, e também pode acessá-las utilizando a barra de navegação aqui em cima, e aqui você poderá ou não encontrar a mesma lista que vimos anteriormente. As fontes de dados podem ter acesso controlado, então alguns usuários podem ter acesso a determinadas fontes de dados, enquanto outros usuários podem não conseguir visualizar essas fontes de dados. Mas agora que sou um usuário administrador, eu consigo ver que nenhuma das fontes de dados que eu estava buscando estão nessa lista. Então vou precisar adicionar uma nova. Agora, como forma de deixar isso mais natural para essa demonstração, começarei efetuando o login no Microsoft SQL Server. Aqui nós temos algumas fontes de dados que não estão conectadas, mas para fazer uma demonstração começando isso do zero, eu vou trazer aqui um script de criação que irá criar uma base de dados de demonstração chamada 4Demo, gerar uma tabela e a preencher com dados. Agora, se eu voltar às minhas bases de dados e atualizar a lista, podemos ver a base que eu acabei de criar e também a tabela. E se eu abrir essa tabela de dados, vemos que há 42 registros de algumas informações. De volta ao iDashboards, agora sabemos que fora existe uma base de dados que possui uma tabela e que ela está preenchida com informações. Então agora iremos adicioná-la como uma nova fonte de dados. Aqui inserimos um nome que será o título da nossa base de dados, o nome do servidor, que poderia ser o endereço de IP ou o caminho do servidor. No meu caso, tudo está instalado localmente. Esse é o tipo da fonte de dados. Você pode precisar instalar alguns desses drivers, mas todos são do tipo JDBC. Também há alguns drivers de uma instalação antiga por aqui, mas deixarei na opção SQL Server. Já o nome dessa base de dados deve ser exatamente o nome que foi dado à fonte de dados anteriormente. Nesse caso, temos um usuário de banco de dados que é iDashboards, criamos uma senha, mas quando eu tento salvar, aparecerá essa mensagem de erro que significa que eu não tenho permissões suficientes para a base de dados que eu acabei de criar. Então eu preciso retornar à minha base de dados e podemos ver que eu de fato possuo um usuário chamado iDashboards. Mas olhando nas permissões desse usuário, podemos ver que por padrão não há permissões para uma nova base de dados. Então eu preciso habilitar algumas permissões por aqui, retornar ao navegador e tentar salvar novamente, usando as mesmas credenciais que tentei anteriormente. Então aqui está a minha nova fonte de dados. Voltando agora para a interface de criação, eu vou tentar criar um novo gráfico. E podemos ver que eu tenho a nova base de dados, tenho a minha tabela, tenho aqui 3 colunas de dados e se eu pré-visualizá-los, vemos que todas as informações estão aqui. Agora, se você deseja ter mais informações sobre os recursos que vimos nesse vídeo, o manual do administrador tem bastante informação sobre esse processo. Eu vou lhes mostrar onde encontrá-lo. Então, aqui abaixo da lista do sistema, basta clicarmos aqui onde diz Manual. E no manual são mostrados detalhes sobre como adicionar drivers e vários tipos de fontes de dados, bem como gerenciar totalmente suas permissões das fontes uma vez que elas tenham sido adicionadas ao iDashboards. Então é isso para esse vídeo do processo de configuração de fontes de dados dentro do iDashboards. Obrigado pela sua atenção.